Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo o Cadu Braga, que é gerente de negócios da Golden Goal. Seja bem-vindo, Cadu. Obrigado, Nelson. É um prazer estar participando aqui pela primeira vez do Pod Nelson. Parabéns pelo projeto. Estrutura realmente sensacional que eu encontrei aqui. Shopping de primeiro mundo e um estúdio sensacional também. É bem interativo com o público, né? Quem passa aqui no entorno. Quem não teve oportunidade, convido a vir aqui ao shopping, né? A gente até falou sobre isso, né? É o shopping mais moderno do grupo Multiplan. Então, é uma experiência singular você vir aqui, obviamente, na praça de alimentação, poder assistir as gravações ao vivo aqui direto desse estúdio de vidro, né? Que é um pouco fora da curva, né? Até você que tem podcast também, Sim. É diferente essa percepção aqui, né? É uma sensação diferente porque gera curiosidade nas pessoas e o público também lá fora pode absorver o conteúdo, né? Ouvindo ao vivo. E até me lembra, Nelson, que lá no início da minha carreira, eu comecei no rádio, na faculdade, e por um acaso, lá na universidade em que eu estudei, a gente tinha um estúdio que não era assim, obviamente, mas ele transmitia para toda a faculdade, para a praça de alimentação também. Então, quando eu cheguei aqui... Era bem interativo, né? Já veio aquele déjà vu de lá de trás, da época quando eu estava começando rápido, a carreira, né? Estudando. E eu sempre gostei muito desse formato de bate-papo, o rádio, e que hoje o podcast é o novo rádio, digamos assim. Sim. Porque ele não tem aquela pauta jornalística, é descontraído, né? Exatamente, muito interativo. Eu, particularmente, sou fã e também tenho, né? O Sport Thinking, um podcast que fala sobre inovação no esporte. Pô, isso é legal, bacana. Depois vamos falar um pouquinho dele também. Mas me conta uma coisa primeiro. Eu até pergunto, até por uma questão de humanizar todo mundo que vem aqui e tudo, até porque eu tento transformar todo mundo em atleta, né? Como é que você começou a tua carreira? Você quis ser algum praticante de atividade esportiva? Quis ser jogador de futebol como quase todo mundo? Então, Nelson, é muito bacana que na minha família, a galera interagindo lá fora, e a minha família sempre me proporcionou momentos interessantes relacionados ao esporte, né? Especialmente meu pai não foi jogador de futebol porque não quis, naquelas entrelinhas, né, do futebol lá final dos anos 70, 80, estava para casar com a minha mãe, e ele chegou a ser convidado para ir ao Málaga e ao La Coruña. Ele jogou futebol amador em Petrópolis, é a minha região, onde eu nasci, fui criado em Petrópolis, cidade de Serra do Rio de Janeiro. E então eu vivi para baixo e para cima nesse ambiente do futebol com meu pai, mesmo depois, né, de casado, jogando torneio de futebol, torneio amador, indo para clubes. E a minha mãe também tem uma parcela muito grande de incentivo, porque ela não incentivava só o futebol, ela me colocou em ginástica olímpica, para você ter ideia, natação, tênis. Então, esporte, né? Então saúde, né? O esporte sempre foi uma base na minha casa da educação e saúde, que são pilares aí que assim, são fundamentais para a formação do cidadão, né? Eu pessoalmente acredito muito nisso. Sim, é importante mesmo. Quando eu fui me desenvolvendo na minha vida, na minha carreira em si, né? Já ali na época de adolescente, aconteceu um marco na minha vida quando eu fui jogar um torneio de futebol nos Estados Unidos, um torneio de futebol amador, a USA Cup. E aí eu voltei, isso foi em 2005. Eu estava ali no segundo para o terceiro ano do segundo grau, joguei por um time aqui do Rio de Janeiro. E eu voltei daquela competição, assim, com aquela sensação de ter jogado quase que uma Copa do Mundo, porque era gente do mundo inteiro, um torneio nos Estados Unidos. É o que o esporte proporciona, né? Essa interação, né? Isso. E aí, Nelson, eu voltei de lá e, assim, para mim foi uma libertação, porque eu sempre, apesar de ter convivido em comunidade, jogado vários esportes e tendo sempre um convívio legal com os amigos, com a família, mas eu nunca tinha ido viajar para muito longe de casa, da minha família, do meu país. E, assim, então, assim... Cortou um cordão umbilical, né? Quase, bem isso. Eu acho que assim, na prática foi isso que aconteceu. E eu voltei dali com uma outra autoconfiança e eu voltei pensando, eu acho que eu não tenho talento para ser jogador de futebol. Mas o esporte está no meu DNA, Mas o esporte está né? no meu DNA, eu quero fazer alguma coisa dentro do esporte. E aí
as mídias, né, já estavam começando a se desenvolver a nível de tecnologia, TV fechada, os canais Sport TV, os canais das organizações Globo, ESPN também entrando no mercado nacional, enfim, as grandes mídias, o jornal Lance também já se consolidava no meu dia a dia, era leitor nato e aquele leitor diário, né? E sabia de tudo. E aí fui pro ramo da comunicação, fui estudar jornalismo. Antes disso até aconteceu um outro fato interessante que eu sabia que eu não ia ser jogador, eu sabia, mas eu fiz questão de fazer uma peneira para se testar, né? Ver o teu limite, ter certeza da tua decisão. Mas assim, eu digo hoje com bastante propriedade, porque para gente que trabalha com esporte, você também tem uma carreira de muitos anos no meio esportivo, quando a gente vive, a gente olha com outros olhos. É isso aí. Então, a percepção muda. A percepção muda. Então, eu quis fazer uma peneira para viver aquilo, entender como é que a coisa funciona, como é que... Conhecer os dois lados, né, do processo. Exatamente. Eu já estava lá com 17 para 18 anos, eu já sabia, já estava quase aposentado, né? Eu já estava 6 meses de entrar na faculdade, mas assim, foi uma experiência muito rica para mim. Quando eu olho para minha carreira no meio da comunicação, em seguida, né? E depois, agora nos últimos anos, no marketing esportivo, eu acredito que todas essas pequenas experiências que eu tive ao longo da vida acabaram agregando e agregam até hoje no meu dia a dia, quando eu recebo um projeto esportivo, por exemplo, ou quando eu vou desenvolver algum torneio, alguma competição, enfim, quando eu vou conversar com um atleta, eu tenho um outro olhar. Então, acho que essa formação ali nos primeiros anos de vida foi bem importante para eu estar fazendo uma carreira no meio esportivo, que é um processo que a gente está vivendo aí também de profissionalização, né? Sim, tem mudado bastante, né? Hoje no dia a dia aqui no Brasil, né? A exigência dessa questão de profissionalização. A SAF também foi um divisor de águas nisso, né? Que ela impôs, principalmente no futebol que a gente está falando, né? Aos clubes, um grau de profissionalismo muito maior, porque passou a ser uma empresa com resultados, com metas, com tudo pré-estabelecido, né? E sem a questão da profissionalização, você não teria essas entregas, né? Sem dúvida. Desde quando eu comecei no marketing esportivo, eu tive os primeiros contatos com a profissão ali no jornalismo, como eu falei há pouco, do rádio na faculdade. Eu também sempre escutei muito rádio, andando para baixo e para cima com meu pai no dia a dia. E aí foi interessante que quando eu saí da comunicação, saí entre aspas, né? Porque a comunicação está no nosso dia a dia, mas eu fui para o meio do marketing esportivo, trabalhar na área de patrocínios, na área de projetos. Eu encontrei ali um cenário que ainda era muito amador, né? E eu tive também, ao mesmo tempo, o privilégio de trabalhar com um dos precursores do marketing esportivo no Brasil, que foi o João Henrique Areias. Sim. Que desde lá dos anos 80 ele ajudou a fazer a versão 1.0 ali da profissionalização do esporte, com a tentativa de desenvolver uma liga, a Copa União, e ele foi agente do Sávio, trabalhou com a seleção brasileira, enfim. Uma pessoa... Eu conheci ele nesse início de processo, né? Já tem bastante tempo isso, mas deixa quieto, gente. Mas eu acho legal a gente voltar um pouco nesse... Que faz parte, né? O hoje exatamente, só porque quando a gente olha, é muito bacana, Nelson, quando eu converso com pessoas que não são do meio esportivo e falam, me pergunto sobre essas inovações todas de SAF, sócio-torcedor e tudo mais, a televisão no futebol hoje, a transmissão multiplataforma que está se tornando cada vez mais natural e não é nem só uma tendência, já é uma realidade. É uma realidade. E é engraçado que o João contava lá em 2010, 2011, quando eu trabalhei com ele nos primeiros anos de carreira, isso já tem quase, né, daqui a pouco, quase 15 anos. E passa rápido, tá? Passa rápido, Nelson. E é engraçado que ele dizia uma coisa para mim, que os clubes eles tinham medo da televisão. Sim. E por que os clubes tinham medo da televisão? Porque eles achavam que o torcedor não iria para o estádio, eles achavam que aquela única e maior fonte de receita que eles tinham naquele momento era muito preciosa. E hoje os clubes, muito pelo contrário, eles precisam cada vez mais estar multiplataforma, dependem da televisão.
a maior parte das suas receitas vem da televisão, vem do streaming, vem da transmissão. E que não perde o engajamento do estádio. E você não perde o engajamento do estádio. E aí... Você tem que entender que são produtos diferentes e trabalhar a entrega de forma diferente. Esse era o problema do amadorismo na época. Exatamente. Você queria ter uma única entrega para várias plataformas. E não funciona assim. Exatamente. Então, hoje a gente olha para o mercado de uma outra forma, já no processo de profissionalização. E depois, em seguida, né, das minhas primeiras experiências com o João Areias, né, na Sportlink, eu conheci também um outro lado muito interessante na parte de pesquisas, junto do processo da chegada da Repucon no Brasil, que hoje se tornou a Cantar Ibope Repucon. Isso. Com o José Colagrossi, né, que foi o diretor executivo da Repucon no Brasil muitos anos. E ali eu pude perceber do quanto era importante tratar bem das marcas patrocinadoras, que são hoje, né, investidoras nos mais diversos pilares, não só em clubes, confederações... Em todos os níveis, né? Atletas, arenas, hoje com projetos interessantes de naming rights, que começam hoje a ter já um processo de um novo formato de naming rights no Brasil. Morumbi é um exemplo disso. Exatamente. Então, com entregas diferenciadas. Exatamente. O mercado está muito dinâmico. Muito dinâmico. E ali, lá na Repucon, também eu comecei a entender um pouco mais da parte científica de pesquisas. E aí, a carreira foi evoluindo de uma maneira que eu pude também ter experiências empreendedoras, depois passando pela Coca-Cola, que é uma grande empresa que investe muito no futebol. Investe muito no esporte, no entretenimento. Então, foi uma outra grande experiência que eu venho absorvendo. Como multinacional, né? Também é uma cultura completamente diferente, né? Exatamente, olhar o business como um todo, por diversas óticas, diversas cadeiras. 360 né? O olhar, senão não funciona. Você tem que entender toda a etapa, não é só a venda do teu produto, né? É a percepção do teu cliente, o ponto de venda, o canal de distribuição, preço, né? Independente dos 3 P's, aquelas coisas todas na hora de estudo, né? Mas você não adianta nada disso. É um pouco também como hoje a gente fala da política, né? Não entrando em detalhe, porque o nosso foco não é política. Mas não adianta se você não estiver lá naquela ponta entendendo como funciona, que foi a sua preocupação. Eu vou fazer a peneira, eu vou passar por essa etapa, para que a sua entrega lá na frente consiga suprir todas as etapas de uma forma mais assertiva, porque você entende o outro lado, porque você passou pelo outro lado. O que a gente tem, como aquele paralelo da política, é muito fácil eu falar, mas é muito difícil de eu entender. Porque eu não passei e não vivenciei aquilo. Exato. Então, todo mundo... Eu, pelo menos, vou em congressos, palestras, essas coisas todas, eu vejo todo mundo com soluções mirabolantes. Todo mundo tem solução para tudo, mas nada muda. Porque ninguém vive o outro lado do processo para entender se aquilo é aplicável ou não para a nossa realidade. O nosso esporte, o Brasil é um país continental, com culturas, com não só cultura, mas com entregas completamente diferentes, influenciadas por renda, localização, geografia, tudo influencia. Clima. Então, assim, você vem uma solução, eu falo muito disso, você vem com uma solução importada da Europa, em tese ela é ótima, mas que para ser aplicada no Brasil, ela tem que ser transformada em uma outra solução. Porque senão ela não resolve. Até mesmo os aspectos culturais, eles precisam ser levados em conta, né? Se a gente for olhar a estrutura do esporte aqui no Brasil e a estrutura do esporte na Europa, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, série A, B, C e D, a gente tem campeonatos regionais, e quando você vai olhar para um país como Portugal, Espanha, eles não têm uma estrutura tão grande. Até porque o país é minúsculo. Porque, exatamente. Então, a estrutura, elas se diferem. Da onde vêm os atletas
no Brasil e de onde vêm os atletas nos Estados Unidos. Sim. Grande parte dos atletas nos Estados Unidos, eles vêm... Importados. ou importados, ou eles vêm do high school, eles vêm da escola. Sim, do ele esporte vem de uma cultura completamente diferente, estrutural nossa. Exatamente. Então, nem tudo que funciona nos Estados Unidos e na Europa funciona aqui. Sim. Eu acho que a gente tem que aprender, obviamente, com os demais países que estão mais à frente do que nós em alguns pontos, mas sem olhar para a nossa estrutura, para a nossa cultura, para o nosso DNA, para as nossas... o nosso dia a dia, como as coisas funcionam de fato aqui. Sim, e a questão do gigantismo do Brasil, assim, em números redondos, porque isso é dinâmico, isso vai mudando, né? Conforme competições vão sendo criadas, alteradas ou extintas, né? A CBF, por exemplo, ela organiza em nível nacional algo em torno, hoje, deve estar em torno de 4.000 jogos. Era 3.700, aí tem outras competições que estão surgindo agora. Deve estar em torno de 4.000 jogos por ano. Aí você ainda tem os regionais, você ainda tem os internacionais, você ainda tem várzea, você ainda tem amador, Sim. você ainda tem os jogos de base, os da feminina. Então, assim, por baixo, o Brasil deve ter, num ano, 10.000 jogos. Sem sombra de dúvidas, algo parecido com isso. Aí pega qualquer país. Pega uma Suécia. Você acha quantos jogos deve existir na Suécia por ano? 1.000? Talvez, no máximo. Porque não tem espaço físico para isso. Não. A última contagem que eu tinha, né, o Brasil já estava com 600 estádios de futebol. Tá? Imagina você pegar 600 estádios de futebol e botar num país... Eu dei o exemplo da Suécia, pode ser qualquer outro, tá? Não foi bem nada específico, não. Aí imagina você pegar 600 estádios e colocar dentro da Suécia. Não cabe, Não cabe, né? Não cabe. E tem a questão do clima também. O calendário Sim. é diferente, o comportamento das pessoas é diferente, a cultura. Então, nem tudo que se aplica nos outros países se aplica aqui. Eu acho que a gente precisa fazer aprender com os demais, né? E adaptar as situações, seja dentro ou fora de campo, em relação a questões econômicas, estruturais. Eu acho que a gente caminha, Nelson, para a profissionalização. Acho que sim, isso eu acho que é irreversível. Acho que esse é o grande ponto positivo dos últimos anos, que a gente tem um legado muito grande da Copa do Mundo, das Olimpíadas aqui no Brasil, não só da estrutura, mas eu acho que do capital humano. Eu acho que a gente vem se desenvolvendo bastante nesse sentido, em ter pessoas mais preparadas para lidar com o business, para dialogar com o patrocinador, para dialogar com a agência, para fazer com que a estrutura vá melhorando. E aos poucos, acho que é um trabalho realmente de médio e longo prazo que a gente vem passando por esse processo. Eu acho que a gente tem um ambiente cada vez mais saudável para dialogar com os stakeholders. Isso é importante. Mas ainda tem muito para se aprimorar em termos de até mesmo do diálogo. Ele ainda precisa evoluir em questões básicas, né, do interesse comum. Eu acho que a gente ainda vem melhorando na estrutura de uma maneira geral, mas ainda precisa de um pensamento coletivo, especialmente quando a gente fala de futebol, em relação a essa questão, né, do interesse dos clubes tornarem o futebol mais forte. A gente tem várias iniciativas em curso, iniciativas que já foram feitas lá atrás, e eu acredito que esse diálogo ele vem evoluindo a passos ainda um pouco mais devagar do que poderia. É muito moroso. Do que deveriam. Mas estão andando, né? Sim. Agora, a gente até estava falando um pouquinho antes de começar a gravar sobre isso, né? Parte muito sobre a questão da cultura, né? Se a gente não mudar a cultura de todos os envolvidos, não é só a gente vai falar, não, tem que mudar a cultura do torcedor. Não. A cultura geral, sociedade de maneira geral, né? Para entenderem o produto como uma outra visão e para entender que o esporte é um só.
Não importa, eu sou do time A, eu sou do time B, eu sou do time C, não importa. Você torce pelo único esporte, por exemplo, falando do futebol, um exemplo, né? E você tem que entender que para ele crescer, todos precisam crescer. É a mentalidade que lá fora já está mais latente, né? De que uma liga forte, por exemplo, ela torna um produto mais forte e todo mundo sai ganhando no sai final. ganhando no produto, no todo. Isso aí. Eu acho que assim, os clubes grandes, eles também têm uma parcela de responsabilidade em fortalecer o produto e fortalecer o clube que tem serem uma os massa crítica líderes menor. do processo de transformação para que todos cresçam. Sim, uma unidade de produto ela é fundamental para que você tenha um produto melhor, você tenha mais atletas de qualidade, você tenha a transmissão para o mundo inteiro, um produto que os atletas, inclusive, façam questão e queiram ou voltar para o Brasil depois de algum tempo, ou mesmo fazer uma carreira no Brasil, se consolidar aqui e depois ir para fora. Eu acho que tem toda uma curva de aprendizado que o futebol brasileiro vem se transformando, especialmente da Copa do Mundo para cá. A gente tem visto até nos últimos anos alguns atletas fazendo questão de vir jogar no Brasil. O produto vem se fortalecendo de uma maneira geral, mas eu acho que a gente ainda tem bastante a discutir. A estrada ainda é longa, e né? a evoluir, exatamente. Isso daí, assim, eu estava olhando, a gente até também falou um pouquinho rápido sobre isso, a Copa do Mundo 2014, né? Independente do resultado, 7-1 foi o resultado de uma partida. Mas o futebol já vinha num processo de transformação, né? Deu um passo importante com a Copa do Mundo, né? Em questão de estruturação, de importância, né? O país se transformou muito, né? Do Mundial de 50 para o Mundial de 2014. Muito. Houve uma diferença, assim, se você fizer, independente do tamanho do Brasil naquela época, né? É uma mudança que foi gigantesca. O impacto total na modalidade foi muito grande. Sim. O resultado foi ruim? Foi. Óbvio que todo mundo queria que o Brasil saísse daqui campeão, né? Mas a gente sabe que só uma seleção vai ser campeã quando começa a competição e todas as outras vão perder, de alguma forma. Não queríamos que fosse a nossa, muito menos do jeito que foi. Mas foi. E o que a gente faz com isso agora? A gente chora ou a gente usa isso como uma mola propulsora para que a gente implemente transformações e cresça? A Covid, por exemplo, é um paralelo em relação a isso. Você chora pela Covid ou você pega a Covid e transforma aquilo numa mola propulsora para evoluções? Evoluções no sentido de ciência, evoluções no sentido de comportamento humano, políticas públicas, enfim. Você escolhe, cada um dentro do seu quadrado vai evoluindo. O que eu vejo é que a gente passou muito tempo chorando o resultado, em vez de transformar aquilo numa mola propulsora para evoluir. Pelo contrário, a gente, até em nível de seleção brasileira, a gente evoluiu, a gente não cresceu. A gente sentiu o golpe e não usou isso a favor como uma mola propulsora. A gente se estagnou na realidade. O que eu noto, não só no dia a dia de trabalho, mas também como fã, obviamente, né, de esporte, é que a gente perdeu bastante da nossa essência enquanto atletas, né, enquanto esportistas, no sentido de que a gente precisa, obviamente, utilizar o que o mundo inteiro utiliza de tecnologia, de big data, enfim, de o que quer que seja melhor de análise tática, técnica, fisiologia. A medicina esportiva é um grande campo hoje de dados e de estatísticas para o treinador fazer as melhores escolhas. Mas a gente não pode perder a nossa essência do drible, da criatividade. O que a gente falou, futebol de pelada. Do que assim, da essência do futebol raiz, né? Que é o que todo mundo fala. Mas da onde a molecada vinha antigamente? Dos campos
De terra batida, cheio de buraco. Jogava pelada descalço, os 2 golzinhos eram chinelos. Eu acho isso aí. Eu acho que é o nosso DNA, né? É sério, o futebol brasileiro se notabilizou por isso, né? Então, eu sinto falta da gente olhar para o futebol brasileiro com aquela alegria de jogo, com aquele DNA, né, do nosso futebol. Então, eu acho que a gente precisa encontrar ainda um equilíbrio de como é que, até mesmo os clubes, eu estava vendo outro dia um clube que está com uma iniciativa agora de os atletas da base jogarem num campo que não é um campo daquele... Ultra mega power moderno. Não é aquela celebration da Copa, não é aquela grama maravilhosa, é um campo ali como se fosse um campo 3, um campo 4, que ele é para a galera jogar descalço, é para jogar mais à vontade. E eu acho que isso... Sentir, né? Na pele, literalmente. Exatamente, porque o menino, a menina, né? Eu não falo nem só o menino, que eu acho que o futebol feminino também precisa estar dentro desse papo, né? Ele precisa de passar por todo o processo, como antigamente todo mundo passava. Hoje, uma menina que tem talento, às vezes ele já vai para um determinado clube com 10, 11 anos de idade e ele só joga ou no futebol de salão, depois ele faz a transição para o campo e já vai para um campo muito bom. E eu acho que essas questões também, pode ser coincidência ou não, mas eu acho que faz parte de todo um processo, uma curva de aprendizado, que a bola vem difícil de dominar, a pessoa já vai ganhando aquela cancha do futebol de rua, né? Então, em relação a isso, eu acho que a gente precisa olhar um pouco para esse processo de formação e dar também oportunidade a meninos e meninas que estão também hoje em dia jogando futebol na rua. Eu acho que olhar para isso também não é olhar só para o menino, para a menina que está na categoria de base dentro do clube, e sim olhar para o nosso DNA real. Sim, isso daí, assim, reflete em campo na realidade, né? Eu, como botafoguense, não sei qual é o seu clube, não sei se pode compartilhar, politicamente é incorreto pelo trabalho. Eu, como já tô fora, então facilita, entendeu? Eu sempre tive essa questão de postura, né? Aquilo que você estava falando, são 30 anos de futebol. Eu sempre fiquei na minha, nunca botei clubismo, né? Então, para mim, era futebol brasileiro. Aí, assim, saí da empresa e tal, saí da CBF, e aí agora eu posso me posicionar, porque eu já não tenho mais aquela questão de uma postura profissional por onde eu estava trabalhando. Uhum. Então, eu posso falar, hoje eu sou botafoguense e tal, e a gente assiste os jogos, comenta, vê o que está acontecendo. E nessa questão do Botafogo, dando o exemplo do Botafogo, mas você ainda não me respondeu se você pode falar do seu clube, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu vejo... se está certo ou errado é subjetivo, né? Mas eu, como torcedor, fico olhando assim. Tem que vir um treinador estrangeiro. Beleza. O que será que ele vai fazer com o nosso DNA sendo um treinador estrangeiro? Não vai fazer. Simples. Ele não lida com aquilo no dia a dia. Como é que ele vai entender isso no dia a dia? Aí eu vejo o time. O último jogo que eu vi, claro, nitidamente, perfeito. Você olhava um 4-4-2... Na televisão, você estava vendo lá um 4-4-2 formado, de vez em quando fazia um 4-2-4, pelo posicionamento de transição, você via isso lá. Tá bom. Para onde vai a bola? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, linha de fundo, cruza, alguém tenta cabecear ou pegar no rebote e chutar. Vai para um lado, para o outro, linha de fundo, cruza, alguém... Cara, fica chato. O jogo fica previsível, né? Ver um jogo assim. Por quê? Porque ninguém chama a responsabilidade para si e ninguém decide. Hoje, no Botafogo, o único que faz isso é o Júnior Santos, que, por um acaso, é artilheiro da Libertadores. Sim. Né? E aí eu te faço uma pergunta. Tá certo ou tá errado? Eu sei que é subjetivo, até te coloca numa situação difícil. mas é um ponto... Mas quando ele pega, ele vai para cima e dribla. É o nosso DNA esse. Partir para cima, não tem adversário certo. Eu vou partir para cima dele e vou atropelar.
E a gente perdeu essa essência. A gente vem perdendo essa essência e eu acho que até antes desse intercâmbio cultural que a gente teve, especialmente do Abel Ferreira para cá, né, digamos assim, né, de 2020 para cá, que a gente passou a olhar para esse mercado de treinadores europeus ou estrangeiros, né, ou também sul-americanos que estão aqui no nosso futebol. Eu acho que eles trazem coisas muito boas em termos aspectos culturais, disciplinares. Eu acho que eles estão trazendo um intercâmbio de cultura muito interessante. Eu acho que é algo que eu vejo de forma positiva, de uma maneira geral, e ao mesmo tempo tem essa questão da essência, né, da cultura de jogo. Mas eu acho que tudo vai muito da cultura do clube também, de cada time. O Botafogo tentou, como você citou, implantar uma metodologia de muitos anos que eles chamam, né, de Botafogo Way, que o Luiz Castro tinha um projeto de alguns anos, que acabou se desmontando por questões econômicas. Sim, Cristiano Ronaldo tem culpa nisso, não, tudo bem. Situações, mas eu não vou entrar nessa seara, porque eu acho que isso é um outro papo. É passado. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa absorver o que essas pessoas têm de bom, os estrangeiros, e os clubes precisam olhar para a sua história, precisam olhar como é que era a história como é que era o DNA do Botafogo dos anos 50 e 60, como é que era o Flamengo do Zico, como é que era o Palmeiras do Ademir da Guia, e assim sucessivamente, sabe? Eu acho tem uma história por trás, né? A história. Por isso que eu acho que a gente tem conseguido... os clubes têm conseguido encontrar alguns resultados interessantes, exemplo do Palmeiras nos últimos anos com o Abel, porque ele conseguiu resgatar também um pouco da cultura, ele conseguiu formar ali uma família dentro do Palmeiras, que você vê até que do elenco do Palmeiras de 2020 para cá mudou muito pouco. Sim. Poucos jogadores foram embora. Por que ficaram no Palmeiras muitos anos? Porque tinha ali um projeto, tinha ali um ambiente favorável para os atletas permanecerem no clube. Então, acho que... E recursos também, né? Recursos, exatamente. Uma estrutura muito boa. A gente tem clubes no futebol brasileiro que estão construindo centro de treinamento agora. Então... Os que tem, né? Oi? Os que têm a oportunidade de estar construindo, né? Alguns ainda estão construindo centro de treinamento. Então, a gente precisa, sim, aprender com os europeus a estrutura, a tecnologia, a cultura. Eu acho que a gente tem bastante a aprender com o gringo e sem deixar perder a nossa essência da história dos clubes, das agremiações e do futebol brasileiro. E me fala uma coisa, Cadu. E aí, seguindo nessa linha, como é que foi a tua evolução profissional até chegar na Golden Goal? Então, acho que eu falei brevemente há pouco, mas eu passei por algumas cadeiras até chegar hoje na Golden Goal, né? Que é uma empresa que está no mercado há 20 anos. E então, eu, em 2011... fui convidado para trabalhar, como eu falei, com o João Ricareço, em projetos especiais, né, de patrocínio esportivo. Ele, uma pessoa que já tinha um know-how, né, muito grande nesse mercado de patrocínios. E eu saí da comunicação e fui para trabalhar na área comercial. E é uma mudança grande, né? Foi uma mudança muito grande, assim, e eu aprendi bastante com ele, fui me especializar um pouco depois, fui fazer um MBA em gestão de marketing na Escola de Negócios da PUC no Rio, para aprender mais das ferramentas de administração, de business, que eu acho fundamental. Acho que não é só a experiência prática, acho que a gente tem que olhar também para a literatura, olhar para fontes acadêmicas. Isso foi lá entre 2013 e 2014, e foi nessa transição em que eu também fui trabalhar com o Colagrossi na Repucon. A Repucon não tinha um funcionário brasileiro, eu fui o primeiro junto, né, do Colagrossi a integrar a equipe. Os clubes ainda não conheciam o tanto que é importante de cuidar das suas marcas, dos seus patrocinadores, entender
como é que essas marcas... E principalmente metrificar as entregas, né? Exatamente. Você não tinha isso. Exatamente. Então, a Repucon, na época, trouxe toda uma tecnologia que o mercado brasileiro não conhecia. Aí, depois, ela absorve a Informídia, virou algo, assim, ainda maior. Hoje é a maior, né, do Brasil. Hoje virou a Cantar Ibope Repucon. Virou hoje é a Cantar Ibope, né? Dentro também usando as tecnologias, obviamente, da Repucon. Então, foi uma experiência bem rica nesse sentido, em conhecer essa parte de análises. E aí aconteceu, Nelson, um fato bem interessante, que depois dessa transição, né, da Repucon, eu abri uma empresa de consultoria chamada GMA Brasil, Golaço Marketing Assessoria, muito por uma situação que o mercado não é o que é hoje, não é tão desenvolvido, não se tinha uma quantidade de agências, de eram acesso. poucos players no negócio, poucos né? players no mercado. Então, eu fui para o empreendedorismo Assim, na cara e coragem? Teve algum suporte? Então, o empreendedorismo para mim foi uma grande escola, porque, claro, que eu tive ali o João Ares como mentor em alguns momentos importantes. Eu passei a criar um ecossistema de trabalho com parceiros estratégicos para fazer, por exemplo, a gestão de alguns eventos, a assessoria de comunicação. Então, eu passei a fazer ali, ao longo de alguns anos, projetos especiais de vários esportes. Né? E foi bacana que eu não foquei nem no futebol na época, porque eu sabia que o futebol ele já estava na mão das grandes agências, né? Então, eu fiz projetos de golfe, projetos de tênis, futebol de 5, atletismo, embalando projetos de patrocínio e no mercado, achar essas empresas, projetos de comunicação também, quando as redes sociais ainda estavam começando. Então, foram 4 anos dentro da GMA Brasil, da Golaço, né? E foi uma experiência empreendedora bem legal, que me deu ali um olhar empreendedor. E aí, Nelson, a gente viveu, você deve lembrar que você esteve nesse mercado e está nesse mercado já há muitos anos, né? Desse mercado. Ele não larga a gente, na realidade, né? Ele não larga. Exatamente, Nelson. E o Brasil, você deve lembrar que viveu uma grande ressaca, né? Depois dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Copa do Mundo, Copa das Confederações, trocamos o ano da Copa América de 2015 para 2019, enfim. A gente vivia um momento econômico em 2017 nada favorável em função de... Era a recessão. Impeachment, a gente vivia um ambiente político bastante negativo nesse sentido, né? E as marcas estavam começando a retirar, né, o dinheiro do meio esportivo. Se a gente for parar para pensar, né? A gente passou por isso lá também. Acho que todos sentiram muito, né? Acho que não foi tão ruim quanto o início da pandemia, mas foi muito traumático por questões econômicas do impeachment e também teve também, sempre quando a gente olha o calendário, a gente viveu de 2007 do PAN aqui no Rio de Janeiro. Sim. Pouca gente fala do PAN, mas eu valorizo muito o PAN. Ele foi o primeiro modelo de negócio para grandes eventos. Foi o primeiro grande evento esportivo que o Rio de Janeiro recebeu, fora, obviamente, automobilismo com autódromo, mas dessa magnitude, com final no Maracanã, com encerramento dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã, enfim, já foi ali um primeiro pontapé inicial. Então, foram quase que 10 anos, né, de 2007 a 2016, de marcas investindo no esporte, especialmente no ecossistema brasileiro. E então, eu já tinha trabalhado em agência, já tinha trabalhado em comunicação, lá no rádio, na Uplay Mobile, na época do jornalismo, já tinha tido experiências de jornal, já tinha tido experiência de Ibope Repucon, de Sportlink, mas eu não tinha sentado na mesa de quem paga a conta. E aí eu comecei a olhar para as empresas que patrocinam, as empresas que têm esse DNA. Então, eu fui trabalhar na Coca-Cola, fico 1 ano na parte de comunicação corporativa da Coca-Cola no Brasil, já me deu um outro olhar de uma empresa que
tem esse DNA, e patrocina, enfim. Foi também uma experiência corporativa muito, muito interessante. Lá eu participei, inclusive, de um projeto dos 75 anos da Coca-Cola no Brasil, quando a gente fez um livro que contou a história, uma retrospectiva histórico-fotográfica junto com o jornal o Globo e com a agência Macan. A gente contou a história dos 75 anos da Coca-Cola no Brasil, desde 1942. Mas não contou a situação lá do Nordeste, não, com o Guaraná Jesus, não, né? Isso sempre em pauta de estudo na faculdade, né? Mas, então, foi uma experiência bem interessante. Que foi um aprendizado, inclusive, para a Coca-Cola sobre isso. Não, total. A Coca-Cola é uma empresa que ela tem um sistema no Brasil muito interessante, que são os fabricantes, né, de todo o sistema. É um ecossistema que tem aqui, né? E então foi ali uma grande experiência. E nos últimos anos, né, depois dessa experiência de Coca-Cola, eu decidi voltar pro meio esportivo, né, no dia a dia, pro meio do esporte e do entretenimento. E aqui estou, né, nos últimos quase 5 anos, são 4 anos e 9, 10 meses, 4 anos e tanto, na Golden Goal, que é uma agência que está no mercado de esporte e entretenimento há bastante tempo. E tem sido bacana participar dessa versão 3.0, 4.0 do marketing esportivo, né? Quando a gente tem hoje esse boom dos streamers, das redes sociais, enfim, é um outro mundo. É o antes-pandemia, pós-pandemia, né? Também, eu acho que... Já caminhava para isso, mas a gente só acelerou o processo. Com certeza, eu acho que o e-commerce e as redes sociais, elas... A gente antecipou aí pelo menos uns 10 anos. Eu imagino que sim. Eu acredito que pelo menos de 5 a 10 anos a gente tenha acelerado, apesar do momento tão doloroso que todo mundo viveu. Sim, com certeza. Mas é aquilo, né? É diante da adversidade que há a transformação, né? Sim. E é por aí que a gente tem que pensar sempre, né? Em todas as modalidades. E na questão lá da Golden Goal, como é que é teu dia a dia lá? Me fala um bom projeto, você pode dar um spoiler pra gente. Vai, conta aí pra gente. Bom, tem um xará dele, o Cadu, desculpa que você faz essas perguntas para ele, não briga com ele, tá? Põe a culpa em mim. Bom, não, a Golden Goal tem esse know-how de conectar o mercado esportivo ao mercado corporativo desde 2004. O propósito do Cadu e do Mauro veio com esse DNA, de conectar as marcas aos players. Então, a Golden Goal, ela começou lá atrás, né, se notabilizando pela parte de hospitalidade corporativa, que está hoje presente, inclusive, em várias arenas com diversos projetos. Mas a parte de gestão de projetos de patrocínio também vem ganhando relevância. A gente participou de um processo de reestruturação do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, em que eu fiz parte. Mas agora, acho que, quando você pergunta, né, do spoiler, a gente está com um projeto muito legal, que é a Liga Nacional de Futsal, em que a gente tem... Liga Nacional de Futsal está com o Serjão também? Junto com vocês? Não. A Liga Nacional... Hoje nós somos agência oficial da Liga Nacional de Futsal, cuidando de toda a parte de gestão comercial e de patrocínios, né? A gente prestou uma consultoria no ano passado, no primeiro semestre de 2013. Tem o Felipe também. Sim, o Drummond é um parceiro, até porque ele cuida de algumas propriedades do futsal, que é o Magnus, enfim. É isso aí. Que é um clube de grande relevância, que a gente respeita muito o trabalho deles. Sem dúvida. E a gente assumiu esse projeto muito com o objetivo de trazer entretenimento para dentro do futsal, trazer uma embalagem de produto, assim como a gente fez com o Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Então, a gente já levou a final da Liga Futsal para a TV Globo no ano passado, um jogo de final única, levou para Toledo, numa cidade específica, já fazendo toda uma embalagem de produto inspirado na Champions League, inspirado na Libertadores, nos grandes projetos hoje de grandes competições. A gente agora tem também as transmissões na Cássia TV, uma transmissão multiplataforma, um projeto de patrocínio 360, muito além da visibilidade de quadra.
E o nosso objetivo é fazer do futsal a médio e longo prazo, que é um projeto de construção ainda, mas que já tem ganho relevância, assim como as próprias organizações Globo, que apesar de estar no Sport TV, o futsal está no Sport TV há 18 anos, está no 19º ano com as transmissões ininterruptas no Sport TV. E quando a gente olha para isso, nenhum produto que não é bom fica no Sport TV tantos anos. Lógico. Então, quando a gente olha para os números do futsal, são 8 mil clubes de futsal, a gente tem 15 milhões de praticantes, são 24 clubes no modelo de franquia, já no modelo de liga, que com todo o respeito e, obviamente, a parceria com a Confederação Brasileira de Futsal, mas a Liga Futsal ela é independente. Sim. A confederação, o que dá uma certa mobilidade maior em termos de decisões, um produto que já vinha, né, de 2014, quando ela se forma, nesse sistema de franquias, ela já ganhou ali uma interdependência de estar projetando o seu calendário, os seus patrocinadores, enfim. Começando com o formato americano, né? Exatamente, ela já vinha inspirada no formato americano. E agora a Golden Goal traz esse projeto multiplataforma, um projeto 360 de patrocínio. Hoje as marcas que querem investir no futsal, elas têm toda uma plataforma de comunicação 360 com ativações de quadra. E é diferente quando a gente olha até para o produto, Nelson, porque você viveu isso com certeza, né, no teu dia a dia, muitos anos no futebol. Quando a gente quer fazer uma ativação de patrocínio dentro do campo, dentro do Morumbi, dentro do Maracanã, no intervalo do jogo, no pré-jogo, a gente tem 1001 protocolos, tem que passar pelos clubes. Tem 200 nãos para um sim. Exatamente. Tem que passar pelo diretor de partida, tem todo um processo. Um processo longo e árduo, de preferência para não acontecer. Exatamente. E assim, no futsal, você tem uma facilidade de você estar com os teus clientes, os teus parceiros, você fazer uma apresentação de fute-mesa ou de futebol freestyle no intervalo do jogo, é dinâmico, é rápido. A questão do fan engagement é mais fácil você fazer. Exatamente. Numa quadra menor, mais controlada. Isso. Com acesso facilitado. Com acesso facilitado, sabe? Então, a gente tem acreditado muito no produto futsal, muito no sentido de trazer esse sportainment americano para dentro do futsal. Fazer um show, na realidade, que a partida é só um detalhe. Só um detalhe. É importante, é relevante, mas você vai por uma experiência, né? Esse é o modelo americano de fazer e de pensar, e que a gente acredita muito, e eu pessoalmente acredito também, que você precisa valorizar a experiência do cliente, a experiência do fã. Quando a gente olha até mesmo para o cliente, né, do futsal, o torcedor, o fã que está ali na arquibancada, você olha muito criança, família, é um público bem... É um princípio do marketing, né? A experiência é tudo. Exato. Se você não supriu a experiência, você não fez nada. Simples. Exatamente. Então tem toda essa jornada que a gente fez, todo um estudo, conversando com todos os stakeholders do meio do futsal, para entender... Até porque todos têm que trabalhar juntos, né? Como é que é o comportamento desse fã? Porque a gente está falando com clubes que, por exemplo, na Liga Futsal, a gente tem desde o Magnus, que é um time conhecido, e o Corinthians, que é um time de camisa, mas tem outros clubes, Jaraguá, por exemplo, que é conhecido, mas você tem a Soeva, você tem Atlântico, você tem outros clubes que são de cidades, às vezes, menores, e a gente precisa entender desse ecossistema para poder fazer uma embalagem de produto. Sim. Até porque eles têm relevância na cidade onde eles estão. Nessa cidade, exatamente. Então, é o símbolo, às vezes, da cidade. E a gente fala muito com as marcas, né? Eu na minha posição comercial, conversando com as marcas que potencialmente têm fit com a modalidade, é muito bacana que quando a gente fala com as marcas potenciais patrocinadoras, a gente fala para elas, e nem todo mundo consegue entender que as grandes empresas que patrocinam, por exemplo, futebol, patrocinam vôlei, patrocinam basquete, ou patrocinam os grandes eventos, ou maratonas que estão em grandes cidades, corridas de rua, por exemplo, que são produtos também interessantes. Mas quando a gente vai falar do futsal, você tem condição de conversar e dialogar com
com um público de cidade pequena, que Sim. muitas vezes uma grande empresa não consegue enxergar. Não consegue enxergar o potencial daquela cidade pequena para ela ganhar mercado, para ela abrir uma franquia numa cidade que ela não está. Então, o futsal ele é um novo produto que está sendo desenhado por nós, está sendo já entregue pelo nosso, já fruto do nosso trabalho nos últimos meses, desde o ano passado, muito com esse objetivo de estar pulverizando e trazendo novas marcas também para o meio. Conectando todos os pontos, né? Conectando marcas que, por exemplo, nunca patrocinaram, né? Não tem, às vezes, uma cultura de patrocínio. Você pode começar dentro do futsal, dentro de cidades menores, dentro de um potencial geográfico mais adequado para aquela marca experimentar e depois expandir. Então, respondendo a tua pergunta, acho que esse é um projeto em que a gente tem acreditado e vê bastante potencial. Sim, sim, essa parte do futsal, né? A gente teve os nossos grandes expoentes, né? Os nossos atletas aí de referência, né? Da modalidade, né? Sem dúvida. Não só o Falcão, mas outros também, sim, né? Falcão, Manuel Tobias. Isso aí. Jogadores Serginho, todo mundo. Isso, os jogadores que o Brasil, no futsal, ele é campeão do mundo. Sim. E um dos pilares, inclusive, dentro de qualquer projeto esportivo, você precisa da celebridade. Lógico. A celebridade é tudo. Então a gente... É a referência, né, para os novos fãs. E o nosso objetivo é justamente poder dar conhecimento ao público que existem novos jogadores, uma nova geração que vem aí. Para você ter uma ideia, tem um atleta que tem o apelido de Ferrão. Ele jogou no Barcelona nas últimas temporadas e acabou de voltar agora para o futebol brasileiro. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo já. E pouca gente, entre aspas, tem esse conhecimento. Então, a gente, enquanto agência da Liga, também tem esse papel a médio de divulgar prazo, mais. de fazer com que a modalidade, que os jovens conheçam e tragam, a gente dê conhecimento ao mercado, às mídias, que o futsal tem uma nova geração que está por vir, enfim, que a gente consiga fazer com que as pessoas também se engajem hoje com a mídia digital. O Cazé também está fazendo uma parte importante nesse processo, né? Com a questão dele do streamer e tudo, o alcance que ele tem, né? O canhão midiático que ele virou, né? Com certeza, o conteúdo hoje multiplataforma é super importante. A gente precisa estar na mídia digital, no dia a dia. Cada um tem seu público, dentro né? do Instagram, dentro do streaming, a TV fechada, a TV aberta. Fazer com que os parceiros, os influenciadores, as influenciadoras participem dessa comunidade. Então, eu acredito muito nesse conteúdo multiplataforma como forma de dar conhecimento ao grande público e também que as marcas possam se engajar dentro do ecossistema. E futsal só masculino ou feminino também? Como é que está isso? Hoje o produto da Liga Futsal está mais focado no masculino. A gente tem uma inovação que está por vir também e que começa agora em breve a Liga de Base de Futsal, Sub-20. O objetivo de 2025 é já formar uma Série B, ou seja, você ter acesso e descenso. E o futsal feminino também é um projeto que está em discussão, está também em crescimento, mas como embalagem de produto... Ainda está em fase de projeto. Que faça parte do projeto, ainda não. Mas a gente acredita muito no esporte feminino também. Inclusive, a Golden Goal capitaneou um projeto no ano passado, foi em 2022, chamado Inspire, que era de atletas de diversas modalidades, que todo um conteúdo na rede social focado em esporte feminino. E aí teve... Questão do empoderamento, né? Ana Marcela Cunha, Tiane Medeiros, Raíssa Rocha, enfim, atletas que têm potencial olímpico, né? E, enfim, foram medalhistas em 2020
2021, né, nas Olimpíadas de Tóquio, adiadas, né? Então, a gente também acredita e olha muito olha para o esporte feminino como uma forma muito bacana de cada vez mais a gente ter também novas marcas investindo no esporte e que as mulheres também cada vez mais estejam sentadas aí na mesa, conversando com a gente, praticando esporte. Eu tenho que ter um bom produto para poder ter uma boa venda, né? Sem dúvida. Então ele precisa ser bem produzido, bem estruturado, para que ele seja sólido e dê frutos ali na frente, né? Não é só, não, preciso apoiar a modalidade feminina, vamos fazer, meio no oba-oba, porque não funciona, né? Hoje não funciona mais. O que me incomoda, assim, entre aspas, mas não deixa de ser também de fazer parte, entre aspas, mas a gente está vivendo agora um ano olímpico, né? É muito cultural que as marcas procurem, não só mulheres, mas... Sim, os 6 meses atletas, antes das Olimpíadas é o pico. Mas o plano de marketing da marca... Mas se você não contar uma história de evolução de 4 anos, não vai ser bom para ninguém. Não. Então, você tem que fazer um ciclo olímpico, não tem jeito. Tem um ciclo olímpico para que dê resultado. Acho que quando a gente, inclusive, conversa com as marcas e a gente sugere que as marcas façam contratos de pelo menos uma a duas temporadas para que ela consiga tá experimentando. O ideal, mais de 2 a 3, né? Ou um ciclo mesmo completo, mas a gente acredita que o investimento de 1 ano não é suficiente, ou 6 meses pré-Jogos Olímpicos, né? Então... que é aquele marketing de oportunidade. Mas ao mesmo tempo... Que é bom para o atleta, mas é ruim para a modalidade, porque você precisa de um ciclo inteiro para se desenvolver. A questão que tem sido um desafio grande, inclusive para mim, enquanto executivo, no dia a dia hoje, Nelson, é o seguinte. Hoje as marcas, elas não têm mais aqueles planos de marketing de 2, 3 anos. Não. Hoje em dia o mundo é muito dinâmico. É dinâmico. Então fica muito difícil da marca... Eu também entendo o lado dela. Ela não sabe onde ela vai estar daqui a 6 meses. Ela não sabe onde ela vai estar daqui a 6 meses. E aí, eu acho que o marketing de influência, eu acho que tem dado uma oportunidade às marcas a fazerem investimentos mais pontuais, mais regionalizados, mais específicos, com o advento da rede social. Eu acho que tem também uma série de inovações e que nós que estamos no mercado, estamos atentos a isso, em fazer com que as marcas também tenham projetos em que a gente possa tá desenvolvendo para elas tailor-made de live marketing, de marketing influência. Acho que isso também é um formato interessante de se investir. Mas quando você vai falar de um processo de amadurecimento de marca, ou mesmo de investimento no esporte, na modalidade, em acreditar no atleta, de contar uma história, são objetivos distintos, mas tem sido um desafio para nós, enquanto executivos, porque as marcas estão mudando muito, né? Cada vez mais, elas não têm mais aquele orçamento anual, elas têm um orçamento quase que trimestral. Você vai falar com ela agora no início do ano, ela já fechou o Q1 e Q2, e aí o Q3 e Q4, né? Ou seja, segundo semestre, ela já tem ali uma janela em aberto, e aí ela entra... E que vai depender do resultado dessas 2 primeiras janelas. De 1 e de 2. Então, hoje em dia, o mundo está muito dinâmico, então a gente precisa ter cada vez mais projetos multiplataforma, a gente precisa ter diversos tipos de projetos para que a gente consiga atender o mercado e trazer inovações para o mercado, porque a gente também tem visto o movimento das marcas em outras modalidades, o crescimento de várias modalidades aí pós-pandemia, e eu, enquanto executivo, acredito muito também no marketing esportivo, no entretenimento, do sportainment, muito além do futebol. Acho que o futebol, o futsal, o futebol ele é mainstream, é onde está a grande visibilidade, mas
a gente ainda tem Já não é mais muita coisa. esporte, né? A gente ainda tem muito para evoluir e para entregar, para trazer inovações com tecnologias, enfim. É o que eu acredito, Nelson. Não, isso é legal. E a gente até perdeu um pouquinho também dessa questão de incentivo à modalidade esportiva quando, né, o Diniz lá do Grupo Pão de Açúcar, que foi da Seara, Sadia, que foi, enfim, do Extra lá no GPA e tudo, ele era um fomentador do esporte, né? Onde a empresa que ele ia, ele tinha verba de esporte para investir, incentivar, e era importante ele nesse processo. E infelizmente, com a partida dele, ficou essa lacuna agora nas empresas, né? Porque onde ele estava, ele tinha investimento na área de esportes. E hoje a gente fica mais restrito a essa questão do Q1, Q2, Q3, depois do Q1 resolvido, Q4, de repente, muda tudo, porque o Q1 e Q2 mudou a rota dele, né? E aí a gente fica muito nessa questão de redes sociais, na questão de influenciadores, né? E o papel final, que é o atleta, acaba ficando meio perdido um pouquinho. E aí a gente precisa o quê? Que vocês vasculhem no mercado e descubram novos players que realmente entendam que esse produto ele é importante, tanto para o fomento à modalidade esportiva, mas também para a sua marca como posicionamento estratégico, né? E isso é importante, o papel que vocês fazem lá, trazendo esses players novos para o jogo, né? Hoje a gente está muito focado nas empresas de bet, né? E os players tradicionais que a gente tinha, cada vez a gente vê menos, né? E tem que surgir novos. Essas modalidades, né? Como você falou do futsal, é importante, porque ele acaba sendo um produto também de experimentação. Sim. Para você trazer esses players e mostrar, olha como é que é bom fazer isso, olha o retorno que você tem. E aí, o trabalho que vocês fazem lá, o trabalho que você faz é muito importante para isso. Perfeito, Nelson. Eu acredito muito no esporte, como eu falei, né? Quando eu estava contando a minha história. Muito também por questões culturais, questões relacionadas à educação, qualidade de vida, entretenimento. Eu acho que esporte é muito além do gol dos 90 minutos, ou dos 3 sets no tênis, ou, enfim, dos 100 metros rasos no atletismo. Eu acredito no esporte como uma plataforma não só de comunicação, mas também de educação, enfim. Eu acho que a gente ainda tem muito a fazer pelo esporte no Brasil. Quando a gente olha até para os números, quando a gente vai olhar para o cenário macro como um todo, eu não vou falar aí de esporte privado, eu vou falar brevemente sobre políticas públicas. A cada real que você investe em esporte, você economiza pelo menos de 2 a 3 em educação e segurança, inclusive, porque você diminui a criminalidade, você diminui a obesidade, enfim. Então, acho que o esporte é muito além disso. E hoje, graças a Deus, as marcas hoje também têm a opção de fazer um investimento de lei de incentivo, Sim. de uma política de esporte de participação, de educação, ou ela pode investir no influenciador num projeto de 3 meses, ou ela pode investir num campeonato. Então, hoje, o business do esporte ele é muito maior do que o tradicional marketing esportivo lá de 1980. Que era só publicidade. Quando as empresas queriam Placa. botar somente a marca na camisa. É legal, é bom, é importante. É um pilar, pode. Sim, é um posicionamento estratégico. A visibilidade de mas posicionamento. a questão da ativação hoje é o mais importante. A ativação, a narrativa, que é a experiência, a história, né? Enfim, como é que você devolve para a sociedade através daquilo que tu está investindo? Eu acho que o futuro do esporte passa muito por isso, da gente fazer com que ele seja uma ferramenta 360 e não somente uma ferramenta de visibilidade. Bacana. Cadu, infelizmente a gente está chegando aqui, já no nosso finalzinho aqui. Daria pra gente Passa ficar muito a tarde toda. rápido, conteúdo não falta. Sem né? dúvida. Quando a gente fala de marketing esportivo, a gente fala de esporte de uma maneira geral. Né? É um assunto que não tem fim. A realidade é essa, né? Mas assim, só para a gente poder
fechar com chave de ouro, vamos chamar assim, né? Me fala uma coisa aqui, assim, de forma breve. Normalmente eu pergunto da pessoa. Eu vou fazer uma pergunta agora para a pessoa da empresa. Onde você acha que a Golden Goal vai estar daqui a 10 anos? Você como um executivo dela, que tem uma visão assim operacional do negócio. Olha, eu acho que não só a Golden Goal, mas eu acho que o mercado caminha muito para a tecnologia. Não dá para a gente falar hoje de esporte sem olhar para a tecnologia. Ela já vem também com uma vertical, né, que hoje está dentro do grupo Sisu. Né? Hoje a Golden Goal ela faz parte de um grupo com capital 100% nacional. A Golden Goal é a empresa pioneira dentro desse pool de submarcas, né, de marcas dentro do grupo. Mas hoje você tem a Feng, que é uma empresa de tecnologia e comunicação, business intelligence, enfim, empresa que está voando na parte também de engajamento de fãs. Eu acredito que cada vez mais a gente vá para a linha da tecnologia. E aí, não só sócio-torcedor, mas eu acho que tem cada vez mais tecnologias para você dar mais segurança ao fã dentro de uma arena ou em várias outras, estou dando um exemplo, né? Mas eu acho que as agências de marketing esportivo cada vez mais vão precisar estar se conectando com o fã na palma da mão. Eu acho que tem muito... esse mercado ainda tem bastante problema, entre aspas, para resolver. Eu acho que a gente ainda tem muito estudo, a gente recebe estudos de fora do Brasil, a gente está sempre estudando. Eu, especialmente, sou um profissional muito curioso, estou sempre olhando para novos mercados e eu acredito muito que a tecnologia ela já está mudando radicalmente a experiência do fã e daqui a 10 anos eu acredito que a gente vai, sei lá... Tem um monte de robô dentro da empresa, tudo tecnológico, e a gente só controlando do joystick, é isso? Não. Mas quase isso, né? Eu acho que... É que quando a gente fala de futuro e tecnologia, acho que as pessoas já pensam logo assim, na mecanização do processo, né? Mas assim, eu acho que o esporte daqui a 10 anos, ele vai ser muito interativo, como ele já vem sendo, ele vai continuar nessa curva de interatividade. Você vê aí esportes também bombando, mas eu acredito que a gente não pode perder o calor humano. Né? Então, eu acho que o que vem pela frente é um mix, né, de experiências imersivas. Eu acho que cada vez mais as experiências humanas imersivas elas vão ser muito valorizadas pelo mercado também. Então, acho que é um mix aí de novas tecnologias, novas formas, novos meios de pagamento, novos meios de você economizar tempo, de você encurtar essa distância entre o fã e o ídolo, né? Que acho que a grande razão de ser do esporte, né, Nelson? Você viveu muitos anos, mas fã e ídolo. A questão da tangibilidade. Sem essa conexão, sem esse aspiracional, o esporte não existe. Não. Por que assim, o esporte ficou... por que todo mundo ficou tão carente, né, nos últimos tempos, quando a gente teve os estádios fechados? Porque é outra experiência de você assistir o jogo quando não tem público, ou de você narrar um jogo sem público. Enfim, o esporte sem o fã não existe. O esporte sem o ídolo não existe. Então, eu acredito cada vez mais nessa... Tem o Web3 aí, né, chegando para mudar muita coisa. Para mudar muita coisa dentro dessa relação. Então, eu acho que a gente tem bastante a evoluir nessa questão dessa relação do fã e da tecnologia, Nelson. Bacana, Cadu. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui com a gente, batendo esse papo, falando um pouquinho da sua experiência profissional, da sua experiência de vida,
né? Contando um pouquinho dessa história aí que vocês estão construindo com o futsal lá, né? Junto com a Golden Goal. Isso é bacana para a modalidade, né? A gente quer realmente que o esporte cresça cada vez mais, que todos os players envolvidos no processo entendam e cresçam junto com isso, que todo mundo no final sai ganhando, né? Obrigado de novo aí, tá? Presença aí. Eu agradeço a oportunidade de contar aqui um pouco da minha trajetória no mercado esportivo, da minha história de vida. É sempre muito bacana olhar, né, por onde a gente passou, olhar para o futuro também, compartilhar nossas histórias, nossas experiências. E parabéns pelo projeto, que tenha vida longa, estrutura muito bacana, e que a gente possa estar trazendo, vocês possam estar trazendo conteúdos super legais. Eu também sou podcaster, né? Como eu falei. Sim. Temos aí o Sport Thinking, com o objetivo de também estar trazendo conteúdos originais, e eu acredito muito nessa troca, nessa grande comunidade da comunicação no esporte. Obrigado aí mais uma vez. Gente, obrigado aí a paciência de vocês com a gente, que a gente fala pelos cotovelos, faz parte do processo, tá? Mas vamos lá, não deixe de curtir, deixar seus comentários. É muito importante para a gente saber o que vocês estão achando aí dos nossos conteúdos, se eles estão sendo assertivos ou não, até para a gente poder sempre, sabe, dar aquela ajustada no nosso caminho, tá? Obrigado aí e até a próxima.